Pessoal, dentre as informações que eu vou trazer a partir de agora, nesse vídeo aqui para todos vocês, duas merecem destaque aqui logo no início do vídeo devido à complexidade e gravidade da situação. Uma delas é a seguinte: está circulando uma informação nas principais mídias sociais de um plano, tá? Do presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, aquele que colocou os presidiários para trabalhar para se sustentar. Então esse plano seria do Nayib Bukele e da Maria Corina Machado para derrubar o ditador Nicolás Maduro do poder. Esse plano, gente, por que é que muitas pessoas estão aí divulgando informações com relação a esse plano? Porque segundo aqui algumas informações que estão sendo divulgadas, uma bolsa utilizada pela Maria Corina Machado está sendo vista como uma espécie de palavra-chave para acionar um plano internacional para derrubar Maria Corina Machado. E estas expectativas aumentaram depois que o Nayib Bukele fez uma postagem nas redes sociais endossando que pode existir um plano para derrubar definitivamente para todo sempre o ditador Nicolás Maduro do poder na Venezuela. Vou trazer essa informação em todos os detalhes e destaques para todos vocês, mas tem uma outra informação que me deixou bastante, mas assim, extremamente preocupada. Parece, gente, que o ditador Nicolás Maduro está querendo usar o exército brasileiro. Essa informação ela é urgentíssima, foi divulgada aqui há poucos instantes, já está nas principais manchetes do país. Segundo informação aqui do jornal, o ditador Nicolás Maduro, tá? Ele tem a intenção de usar o exército brasileiro. Será que o Lula deixaria o ditador Maduro usar o exército brasileiro, tropas brasileiras? Gente, é muito grave o que está acontecendo. Eu preciso alertar vocês do que pode acontecer. Eu vou trazer essa informação também completa nesse vídeo aqui para todos vocês. Eu só adianto uma coisa para vocês: em se tratando de Luiz Inácio Lula da Silva, eu não duvidaria de absolutamente nada. Depois que ele reconheceu, enviou a embaixadora para reconhecer a vitória, né, o golpe do ditador Maduro lá na Venezuela, eu não duvido de absolutamente nada. Vou trazer essas duas informações completas nesse vídeo para vocês. Além dessas outras várias, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, eu vou trazer aqui o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. A nossa queridíssima, inteligentíssima, culta e corajosa Madeleine Lascaux simplesmente lascou o Lula nesse vídeo. Lula, gente, foi destroçado e detonado de uma forma que eu nunca vi antes. Dessa vez ela pegou pesado. Assistam. E de quebra, ela fez uma revelação bombástica do que está prestes a acontecer com o povo brasileiro. E pasmem, gente, tá? É pra ferrar, pra lascar com a vida principalmente da ala mais pobre do país. Vejam só. É que o Lula tá fazendo igual o Homer Simpson. A culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. Mas fica uma dúvida, né? Será que essa cabeça que ele bateu deu todo esse efeito mesmo? Aconteceu alguma coisa? Porque olha, você pode gostar do Lula ou odiar o Lula, mas uma coisa não dá pra negar: ele nunca fez nada pra se prejudicar. O Lula, ele aproveita a oportunidade. Por que ele está detonando o próprio governo? É uma coisa da gente imaginar, porque este homem abre a boca, o dólar sobe. Agora, ele não é um imbecil, ele já foi presidente da República 2 vezes. Ele sabe muito bem o efeito que as palavras dele têm. E, sobretudo, sabe muito bem o efeito que esse desgoverno que ele está fazendo tem. Não fazer o ajuste fiscal, as cotas que só sobem, essa coisa que fica incerta no Congresso. Isso faz com que quem está fora veja que o Brasil está gastando mais do que arrecada, vai ter que subir mais imposto, o povo já está endividado, fala assim, o Lula sabe muito bem disso. E em vez de mexer em algo, em vez de se mexer, em vez de ajeitar a coisa do teto de gastos, do como ficarão os 2 últimos anos do seu governo, não, prefere-se fazer uma narrativa para a imprensa. E olha,
com todo perdão, parece uma coisa de ditadura africana, propaganda de ditadura africana. Sabe aquelas ditaduras que elas são tão longas que o governante já perdeu completamente a noção, já tá cercado ali de puxa-saco o tempo todo, ele fala qualquer coisa, todo mundo sabe que tem que engolir. Essa história de que o mercado está fazendo um jogo ideológico, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, desde quando o mercado financeiro tem gente disposta a perder dinheiro para fazer birra com político? O mercado financeiro ganha com a esquerda ou com a direita. Aí aparece gente do governo falando, os bancos vão perder de novo. Desde quando que banco perde no Brasil? Banco sempre ganha. No Brasil, banco sempre ganha. E ganha com a esquerda no poder, ganha com a direita no poder. Essa história de que, ai não, eles estão jogando contra o país porque eles são contra o Lula, é uma história tão mequetrefe, me parece assim, de ditadura africana, porque aquele assim, é um tipo de história que só dá pra você lançar quando não tem a mínima chance de haver uma oposição. E o governo lançou. E assim, pior que o governo Lula ter a cara de pau de lançar uma história mequetrefe dessa, é ter gente na imprensa que leva isso adiante. Assim, olha, não era melhor trocar de profissão? Não era melhor passar a fazer assessoria de imprensa pro governo de vez? Em vez de ir pra frente de uma câmera, em vez de fazer uma coluna falar um absurdo desse. E assim, é um absurdo porque é tentar tirar o povo de idiota. O povo acha que o quê? Que o cara que tá no mercado, ele fala, eu vou perder 1 milhão porque eu não gosto do Lula. Ele quer ganhar dinheiro com quem quer que seja. Essa história ir adiante mostra que o governo tá completamente perdido. E mostra mais, que tem gente que se agachou completamente ao governo Lula sem pensar nas consequências. Gente, tá vergonhoso. Tá muito vergonhoso. Assim, vamos inventar umas mentiras melhores? E fica a dúvida. O Lula esqueceu como é que faz para ser presidente? Pelo visto, esqueceu. E ele vai colher o que ele plantou. Ele falou que é o ano da colheita? Vai colher. O grande problema nisso tudo é que nós vamos colher junto. Nós vamos colher junto. O povo do faz o L, o povo falar que o Bolsonaro, vocês vão tudo colher junto. Vamos tudo colher junto. E fica aí a questão. Quem que vai botar isso nos eixos? Parece não ter adulto na sala. O governo federal surtado, o Congresso mais preocupado aí com a sucessão, porque vai substituir o Lira, vai substituir o Rodrigo Pacheco, o judiciário com N questões que beiram a política, e nós aí, abandonados. Essa nau. Será que o dólar vai bater R$10, gente? Olha, parabéns, viu, Lula? E qual é a minha opinião? Olha, parabéns. Será mesmo, gente, que o Lula vai ser tão incompetente assim a ponto de deixar o dólar bater R$10? Aí sim, gente, se o dólar bater R$10, aí eu só me lembro das palavras do Paulo Guedes. Se o Lula vencer a eleição, muito perigoso o Brasil se tornar uma Venezuela. Se o dólar bater a casa dos R$10, na verdade o Brasil vai ser pior do que uma Venezuela, né? E a Madeleine falou, disse tudo, gente. Esse governo tá mais perdido do que cego em tiroteio. E olha que o Lula já foi presidente 2 vezes. Vocês podem ter certeza absoluta, gente. Tudo que o Lula faz, tudo que o Lula diz, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e o que ele está dizendo e as consequências de tudo que ele faz, o que ele diz. Aí tem aquelas militantes de esquerda lá na Globo News que vai lá depois que parecem mais assessoras de imprensa, né? Poderia mudar de profissão, ser jornalista e ser assessora de imprensa do governo Lula. Elas vão lá, faz aquelas análises, aquelas opiniões ridículas, passando vergonha, humilhante para tentar livrar a cara do Lula depois que ele dá as suas presepadas, que é o que sempre aconteceu nos governos do PT e não vai ser diferente. Mas, afinal de contas, elas são pagas para isso, né? O Lula jorra milhões e milhões no grupo Rede Globo, exatamente para que eles consertem as presepadas do Lula, né? Coloque aí, gente. E aí, vocês concordam com as palavras da nossa queridíssima, cultíssima, belíssima Madeleine? Lascou com o Lula nessa crítica, né? Realmente. Pessoal, eu encontrei um vídeo aqui. Esse vídeo aqui, gente, que eu estou colocando agora na tela para vocês, é um vídeo que deveria ser assistido por todas as pessoas que votaram no Lula. Todas as pessoas que fizeram o L e votaram no Lula
deveriam estar assistindo esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na sua tela, para vocês entenderem, gente, tá? O estrago que o Lula está fazendo e vai continuar fazendo no Brasil. Lamentavelmente, vocês vão entender como o Lula destruiu o poder de compra do cidadão brasileiro. Só que vocês estão pensando que tá ruim neste exato momento? Calma, a gente vai ficar muito, mas muito pior. Vocês vão entender tudo. Assistam. Essa publicação aqui de 2022, eu achei essa publicação aqui de 2022, que esse cara postou no Twitter, ele fez essa compra aqui e deu R$104. E eu, na época, postei achando um absurdo isso aqui, né, tal. E realmente é um absurdo, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aqui para R$104. E aí eu tive curiosidade de ver quanto que isso estaria custando hoje. Eu fui lá, fiz um carrinho no mesmo mercado que ele estava, que era o Pão de Açúcar. Fiz o carrinho com os mesmos itens, das mesmas marcas e mesmos pesos. E deu aqui R$116. Mas aí, como eu moro na França, eu resolvi fazer um carrinho parecido com esse, porque as coisas, lógico, não tem na mesma marca, mas um carrinho parecido. Um pão fatiado, um café de 500 gramas, os mesmos pesos, tá? O equivalente a um requeijão, 2 bandejas de ovo de 10, porque não tinha bandeja de 20, e um pãozinho, como se fosse aquele fofinho, meio quilo de carne. E deu aqui, R$18,89. €18,89. Você deve estar pensando assim, não tem diferença nenhuma, porque R$18,89 dá R$120, dá o mesmo preço, né? Até dá o mesmo preço, só que o problema é o seguinte, o salário mínimo no Brasil, R$1.412, essa compra aqui seria o equivalente a 8% do salário mínimo. Na França, com salário de €1.420 líquido, é 1% do salário mínimo. E aí é que entra a grande diferença de poder de compra. Aí é a diferença de poder de compra. Porque, olha só, com esse salário mínimo brasileiro, 1.412, eu não estou falando líquido, né? Mas vamos lá, salário mínimo bruto, 1.412, você compra 12 vezes essa compra. Você faz 12 vezes uma comprinha michuruca igual essa, porque custa quase 10% do salário mínimo. O salário mínimo francês de €1.426 líquido, já livre de impostos, que dá mais ou menos 1%, você faz 75 compras iguais a essa em um mês. O problema do Brasil é que a gente tem muito pouco poder de compra. O dinheiro não vale nada e o salário acaba ficando parecendo muito baixo porque o dinheiro não tem poder nenhum. Eu achei essa publicação aqui. Eu não tô acreditando nisso aqui que eu acabei de ver. Agora sim tá explicado porque aqui muita gente sai do Brasil e vai para a Europa. Porque aqui muitas pessoas saem do Brasil e vai para os Estados Unidos. Gente, vocês entenderam que disparidade, que diferença gigantesca no poder de compra na Europa e o poder de compra no Brasil. Gente, igual essa. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. 70. Olha ali. Com o mesmo valor, você faz 12 compras daquele carrinho que ele acabou de mostrar. Isso aqui no Brasil. Meu Deus, gente. Isso aqui é uma vergonha, é muito humilhante para o Brasil isso aqui. E, né, lá na Europa você compra aquele carrinho 75 vezes. Meu Deus, gente. Eu tô sem palavras. Gente, para a diferença, tá, do poder aquisitivo com o salário mínimo na Europa e com esse salário mínimo de miséria michuruca que é concedido aqui no Brasil. Agora sim, gente, pela primeira vez eu... Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente. Eu tô tão, assim, impactada que eu tô até sem palavras. Meu Deus do céu, gente. Agora sim tá explicado porque é que muita gente deixa o Brasil, vai para a Europa e vai para os Estados Unidos. O poder de compra lá, com o salário lá, é muito maior do que esse poder de compra aqui no Brasil. Ai, ai, ai. Gente, vamos falar sobre uma questão muito importante que foi divulgada. Inclusive, eu fui em outras fontes para ter certeza de que isso aqui realmente era verdade. E gente, tá? Segundo aqui a informação divulgada, o Maduro, ele já fala em usar tropas brasileiras para liberar Porto Rico dos Estados Unidos. Vocês têm noção, gente, disso aqui que acabou de ser divulgado?
o ditador, golpista, fraudador de eleição, o Maduro da Venezuela, falando em usar tropas brasileiras. Gente, eu sinceramente estou impactada. Tá aqui a informação que eu vou explicar, colocar aqui na tela para vocês entenderem o absurdo que está sendo divulgado. Maduro sugere usar tropas do Brasil para liberar Porto Rico. Exatamente isso. Segundo a informação aqui divulgada pelo Poder 360, o presidente da Venezuela, na verdade, o golpista, né, da Venezuela, Nicolás Maduro, sugeriu neste sábado, 11 de janeiro, tá, usar tropas brasileiras para conquistar a liberdade de Porto Rico. Olha só, quem está falando em liberdade? Tem mais de 2.000 presos políticos atualmente na Venezuela. São pessoas que, né, têm opinião contrária a esse golpe que apareceu lá, que ele deu na Venezuela. Mais de 2.000 pessoas presos políticos na Venezuela. Aí ele está dizendo aqui que pode usar tropas brasileiras para liberdade de Porto Rico. Meu Deus, gente, é muita hipocrisia, né? Ilha localizada no Caribe, sob controle dos Estados Unidos. Segundo ele, assim como no norte, eles têm uma agenda de colonização, temos uma agenda de libertação. Ai, gente, eu não tô acreditando nisso aqui. A agenda foi escrita por Simon Bolivar, está pendente a liberdade de Porto Rico e nós vamos conquistá-la, Breno. Quem será que é esse Breno que vai ajudar o Maduro, né? Com as tropas do Brasil, olha! Com as tropas do Brasil, ele diz que vai ajudar a libertar, dar liberdade para o povo de Porto Rico. Gente, se aquele povo da Venezuela vive numa ditadura, ele está falando em liberdade em Porto Rico, e Abreu de Lima na frente, batalhão Abreu de Lima para libertar Porto Rico. O que acha? Afirmou Maduro. Meu Deus, tá? Durante sua fala, Maduro cita alguém chamado Breno. Em seguida, sugere o uso de tropas do Brasil. É possível interpretar que a menção aos brasileiros tenha sido motivada pela relação que o chavista tem com essa pessoa chamada Breno, né? E que tudo não passou de uma piada. Já o batalhão General Abreu e Lima faz parte da Polícia Militar de Pernambuco. Ou seja, né, na maior cara lavada, citou sim tropas brasileiras, né? Atual governadora de Porto Rico, Jennifer Gonzalez Colón, já se manifestou contra Maduro, né? Apesar das eleições do país, disse que Edmundo Gonzalez é o presidente eleito na Venezuela, que apoia Maria Corina Machado e o corajoso povo venezuelano. Então, a própria presidente, né, governadora do Porto Rico, né, contra o ditador Nicolás Maduro. E agora ele quer lá salvar, né, o Porto Rico, mas assim, usando tropas brasileiras, gente, tá? Ai, gente, é cada coisa. E assim, gente, eu sei que muita gente vai me criticar, tá, do que eu vou dizer aqui agora, mas, gente, depois do Lula ter feito o Brasil reconhecer a vitória do ditador Nicolás Maduro ali na Venezuela, gente, nada, absolutamente nada me pegaria de surpresa. Eu vou ser sincero, eu já perdi a esperança, a fé dessa questão entre Lula e Nicolás Maduro. No meu ponto de vista, depois do que acabou de acontecer, do Lula aceitar, né, reconhecer a vitória do ditador Nicolás Maduro, eu não tenho, gente, tá? Nada me pegaria de surpresa. Vou ser sincera e honesta com todos vocês. Daqui a pouco, gente, notícia urgentíssima. Plano de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para derrubar Nicolás Maduro do poder para todo sempre, tá? Que plano seria esse? Vou trazer essa informação que foi divulgada logo em seguida a essa que eu estou colocando aqui na tela para todos vocês, gente. Vamos lá, os trabalhos do Congresso Nacional ainda nem começou, tá? E o Flávio Dino, indicado pelo Lula da Silva, tá tocando o terror. Exatamente também, não só dentro do Congresso, mas também para com o governo Lula. Seria uma traição. Alguns aliados do Lula estão vendo isso aqui como uma espécie de traição por parte de Flávio Dino. Ó,
Flávio Dino dá 30 dias para publicação de regras sobre uso de emendas. O ministro, por que uma parte da esquerda, da base aliada do Lula, está vendo isso aqui como uma traição do Flávio Dino? O ministro do STF, Flávio Dino, determinou neste domingo, o homem não tira férias, né, gente? Pleno domingo está aqui determinando, dando ordens. Afinal de contas, né? Ministro dá ordem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, Dino determinou, tá aqui o Ministério da Educação, o MEC, tá? O ministro lá do Lula, né? A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União terão 30 dias para publicar normas e orientações sobre o uso e prestação de contas de emendas parlamentares federais por parte de fundações de apoio a universidades e ONGs. A decisão ocorre após pedido para que a determinação anterior de Dino de suspender repasse fosse revista. De acordo com a decisão do ministro, após uma auditoria sobre as entidades sem fins lucrativos que receberam o maior volume de pagamentos vindos de emendas parlamentares em 2024, em sua maioria fundações de apoio a universidades, foi identificado repasse de verbas para organizações não governamentais por intermédio de contratações. Entretanto, essas instituições não possuem critérios objetivos, o que poderia apontar irregularidades e falta de transparência. Ou seja, chumbo grosso para o lado do Camilo Santana, né, o ministro de Luiz Inácio Lula da Silva. E quem apontou esse chumbo grosso foi o próprio ministro Flávio Dino. Tá aqui a informação, gente, tá? Ou seja, o governo Lula tem 30 dias, tá? Juntamente com a CGU e a AGU. Também tem 30 dias aí para publicar regras, né, do uso de emendas, que com certeza absoluta tá cheio, mas cheio de irregularidades. Isso eu não tenho a menor dúvida, gente, tá? Tá aí a informação. Vamos lá para a informação principal do vídeo, que é essa aqui, gente, porque tem muita gente comentando essa informação, e eu falei, gente, deixa eu ir atrás para ver como é que tá essa situação. Realmente existe plano do Nayib Bukele, né, o presidente do El Salvador. Aconteceram algumas reuniões, alguns sites afirmaram notícias de que na posse do Maduro ele estaria na Venezuela, e realmente, né, a Maria Corina Machado está usando uma bolsa azul, aquilo ali. Será que realmente era uma palavra-chave para que fosse colocado um plano internacional para derrubar o Maduro em ação? Vamos entender toda essa questão? Operação Bolsa Azul, a teoria que envolve um suposto plano de El Salvador para derrubar o ditador Nicolás Maduro, tá? Em um vídeo, a líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, disse que tinha perdido uma bolsa azul ao ser perseguida. Presidente salvadorenho publicou a foto de um acessório com as mesmas características, levantando suspeitas de que seria uma palavra-chave para acionar um alarme internacional para que fosse começar um plano. Vamos entender isso aqui. Um post de uma bolsa azul no X, uma fala em um vídeo e encontro com um mercenário. Isso foi suficiente para espalhar uma suposta teoria de que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elaborou um plano para derrubar Nicolás Maduro na Venezuela. Maduro tomou posse na última sexta-feira, Maria Corina ficou algumas horas sobre o poder, ela disse que estava bem, mas o que mais importa pra gente é essa parte aqui, ó. O vídeo em questão não foi divulgado oficialmente pelo partido de Maria Corina Machado, nem pela opositora. Na sexta-feira 10, ela disse que foi obrigada a gravar vídeo por agentes de Maduro como uma prova de vida diante da soltura dela. Na noite de quinta-feira, Bukele fez um post em tom cifrado, tipo assim, uma metáfora, né, para as pessoas, tipo assim, um código para as pessoas interpretarem, né? Uma foto de uma bolsa azul sem legenda. Logo, internautas resgataram a foto de Maria Corina Machado com uma bolsa supostamente parecida. Essa bolsa supostamente estaria sendo segurada aqui pela Maria Corina Machado. Aí o Bukele foi lá e publicou nas suas redes sociais uma bolsa bem parecida com aquela que estaria sendo usada pela Corina Machado momentos antes, no momento em que ela estava sendo perseguida ali que foi sequestrada. Aí, continua a matéria, a partir daí surgiram teorias de que Maria Corina
havia comentado sobre a bolsa no vídeo como uma espécie de palavra-chave para acionar um plano internacional. Esse plano seria exatamente para derrubar o ditador Nicolás Maduro. Na internet houve quem comentasse que a cor azul seria uma referência aos capacetes azuis, às forças de paz da ONU. Segundo essa hipótese, nas Nações Unidas estariam prontas para restabelecer a democracia na Venezuela. Já outros disseram que o azul estaria ligado à cor da bandeira de El Salvador e que algo poderia estar sendo planejado para que Edmundo González tomasse posse com a ajuda do país, tá? Bukele também publicou um print de celular que mostrava o tempo em Caracas, mais uma vez sem legenda. Os internautas começaram a se questionar se a temperatura ou os dias da semana poderiam indicar algo. Também foi levantada a possibilidade de o presidente salvadorenho, né, o Bukele, estar na Venezuela durante a posse de Maduro. A partir de sábado, sexta-feira, o último dia nublado, comentou um usuário do X, insinuando que Maduro poderia não seguir no poder. Diante dos prints, sugeriu mais um elemento da teoria, né? Um encontro que Bukele teve com o mercenário Erik Prince há alguns meses. Prince é um ex-militar norte-americano que possui uma empresa militar privada. Ele é conhecido por operações de segurança e resgate, principalmente em zonas de conflito. Nas redes sociais, o mercenário comenta com frequência, né, a questão da Venezuela. Na quarta-feira, 8, ele escreveu: "Não acredite nas coisas idiotas que o regime moribundo fará para tentar se agarrar ao poder." Tá? Dias antes, Prince perguntou se alguém estaria disposto a ganhar 100 mil para capturar o procurador-geral da Venezuela, o Tarek William Saab, capanga ali do Maduro, né, gente? E levá-lo até águas internacionais. Isso é muito dinheiro para se livrar desse lixo imundo, escreveu. Então, assim, gente, várias teorias, né, foram divulgadas nas redes sociais e as pessoas interpretando como se fosse um plano, né? Essa bolsa utilizada pela Maria Corina Machado Azul seria uma espécie de palavra-chave, né, para dar início de um plano internacional para derrubar o ditador Nicolás Maduro do poder. Bom, se isso é um plano internacional para derrubar o ditador Nicolás Maduro, a gente ainda não sabe. Até agora, nada, absolutamente nada aconteceu. E a gente vai ficar aí, acompanhando as informações, as cenas dos próximos capítulos. E será, gente, tá, que existe alguém que pode derrubar o ditador Nicolás Maduro sem ser o Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo? Porque agora a grande expectativa é exatamente no Donald Trump, né? No próximo dia 20, tomando posse. Pode ser que ele possa, né, trazer algumas punições, sanções, ataques mais fortes contra o ditador Nicolás Maduro. É a grande esperança do povo venezuelano. Agora, Nayib Bukele, aquele que, né, é guerrido, colocou os presos do El Salvador para trabalhar, para se autossustentar. Tipo assim, o povo, cidadão de bem, não vai sustentar, vagar, né, na prisão. Então ele falou: agora os presos vão ter que trabalhar para se auto... Quem diria, né? Quem dera se aqui no Brasil fosse dessa forma, né? Se os presos tivessem que trabalhar para se sustentar. Porque, assim, é um criminoso, bandido, perigoso, vai lá, comete as piores atrocidades, vai para cadeia, e o cidadão de bem é obrigado a trabalhar, pagar imposto para bancar esses criminosos bandidos que estão ali presos na cadeia, que cometeram as maiores atrocidades da face da terra. É um tapa na cara da sociedade. Então, foi um acontecimento histórico, né? Ele colocar os presos, bandidos, criminosos para trabalharem, para se sustentar. Afinal de contas, o povo de bem não é obrigado a pagar as custas, né? Fazer aí as despesas dos criminosos que estão presos. Nesse ponto aqui, eu acho que foi uma decisão, né? Você que está do outro, vocês concordam com essa iniciativa? Será que daria certo aqui no Brasil? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Já vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.